Olá, o intuito dessa apresentação, então, é direcionar, ajudar vocês a fazerem o preenchimento, né, a abertura do protocolo, agora, né, na plataforma Doc, junto com esse novo processo digital, né. Então, agora a gente vai começar um passo a passo de quais são as principais atividades, né, das atenções que a gente precisa ter no preenchimento de algumas informações, lá dentro da central de atendimento, então, tá? O primeiro passo vai ser a gente acessar o site da prefeitura, então, e buscar no site onde é que está o direcionamento para a abertura do protocolo, né, para análise de projetos. Encontrando no site da prefeitura, então, esse caminho, a gente vai ter acesso à central de atendimento. Now, o que é a central de atendimento? É onde ficam alocados os serviços disponíveis, né, do protocolo digital, do DOC. Então, aqui, né, no nosso caso, nós estamos falando, então, dos módulos verticais, então, estamos falando da análise de projetos, então, nós vamos fazer uma simulação de quais são as etapas necessárias para o preenchimento das informações, tá? Então, acessamos a central de atendimento, o nosso assunto, então, a nossa demanda vai estar alocada dentro da análise de projetos. Então, a gente clica, e aí o próximo passo, então, é fazer o cadastro, né, do usuário. Para acesso à plataforma, para abertura de processos, solicitações, é necessário que se faça um login, tá? Então, a gente precisa cadastrar um e-mail e uma senha, né, no nosso primeiro acesso, preencher um cadastro com algumas informações, e esse cadastro, então, vai dar a possibilidade de interagir com os diferentes serviços, então, disponibilizados pelo protocolo. Tá? Então, verifique, né, a plataforma também possibilita a integração com as informações da assinatura ICP Brasil. Então, se alguém tiver esse certificado, né, digital, é possível, então, logar-se à plataforma utilizando esse certificado. Caso contrário, é necessário, então, fazer um login para habilitar, né, a inclusão das informações para abertura de solicitação. Então, aqui no nosso primeiro contato com a plataforma, então, vai ser sugerido, né, um cadastro, então, algumas informações, observem sempre, né, tanto aqui para o cadastro, quanto para a solicitação, para preenchimento de formulário da solicitação, observem sempre campos que estão com asterisco vermelho. Esses campos, eles são denominados dentro da plataforma Undoc como campos obrigatórios, tá? Então, informações que sejam solicitadas e que estejam com asterisco vermelho, elas são obrigatórias o preenchimento para evolução da demanda, tá? Então, seja eles campos de formulários ou checklists de documentos, esse tipo de informação vai ser sempre o mesmo, tá? Informações que tenham asterisco vermelho são de caráter obrigatório. A plataforma tem a possibilidade, ela notifica, né, o usuário através do e-mail e através de SMS, tá? Mas o canal principal de comunicação, onde a gente vai conseguir interagir com as demandas abertas, vai ser pelo e-mail. Tá? Então, estejam atentos aí ao e-mail cadastrado, garantam que vocês tenham acesso a esse e-mail para poder receber, então, as atualizações. Tá? Então, aqui vem o preenchimento, vamos selecionar se é pessoa física ou jurídica, necessário preencher os campos, como nome, CPF, data de nascimento, né, e-mail, bem importante, telefone, e aí você vai indicar, então, um e-mail, né, para terceiros, para acompanhamento do processo, caso seja necessário. E aí cria uma senha, então, e prossegue com o cadastro, foi efetivado. Basta fazer isso uma única vez e você já terá o acesso permanente à plataforma. Assim que vocês fizerem o primeiro cadastro, então vão receber um e-mail de notificação da plataforma de boas-vindas, né, dizendo que o e-mail foi cadastrado e que você já pode, então, fazer o seu primeiro acesso, tá? Para abrir o seu primeiro protocolo, solicitar a demanda necessária. Então, aqui, né, a gente vai estar lá na central de atendimento, então, o próximo passo, depois do login, né, do cadastro na plataforma, então, a gente vai ter acesso, o nosso primeiro assunto vai ser, então, acesso à lista de serviços disponíveis, né, que é essa lista de serviços disponíveis? Então, elas são os assuntos, né, a carta de serviços da secretaria, que foi disponibilizado para a abertura de demandas. Então, aqui a gente vai encontrar análise de projetos, né, alvará de construção, algumas certidões, né, etapas de análise de projetos, então, a BITSE, essas principais informações, elas vão estar contidas nessa lista,
né, na verdade, todas as informações, todos os protocolos possíveis de abertura vão estar disponíveis nessa lista, então e a gente vai encontrar aí o assunto da nossa demanda, né? Selecionamos o assunto, tá? E o próximo passo, então, depois da escolha do assunto, vai ser carregado, então, imediatamente abaixo, todas as informações relacionadas àquela demanda. Então, a descrição a que se destina aquela demanda, a lista de documentos obrigatórios, declarações que forem necessárias ou não, né? Toda essa informação ela foi personalizada, né, pelos agentes públicos, e então cada assunto vai ter a sua lista de informações pertinentes. O que é importante ressaltar aqui? Estejam sempre atentos à lista de documentos necessários, tá? A plataforma, no final do formulário, vai exibir para a gente um checklist de documentos. E a grande maioria deles são documentos obrigatórios, né? E a plataforma não salva preenchimento de formulário. Então, estejam, né, para não gerar retrabalhos, estejam cientes de quais são os documentos necessários para a abertura dessa demanda e tenham esses documentos em posse para, então, fazer o posterior preenchimento do formulário, tá? Então, aqui, seguindo essas informações, sempre leiam as informações prestadas, né? Elas vão esclarecer a forma como o formulário deve ser preenchido. E aí, o próximo passo, então, é identificar os atores do processo. Tá? Nem todos os assuntos exigem a participação dos atores como responsável técnico, mas a grande maioria, então, vai ter aí atrelado o proprietário e o responsável técnico. Quem são esses atores do processo? São as pessoas que vão acompanhar todas as atualizações que esse processo vai sofrer ao longo do processo de análise, tá? Então, correções de prancha, substituição de documentos, tudo que for, geração de boletos, anexo de comprovante de pagamento, então tudo que for necessário, né, para cumprir as etapas da análise, vão ser atualizados dentro desse processo, tá? Dentro desse protocolo aí aberto. Então, estejam atentos, né? Também é necessário, em alguns casos, o proprietário e o responsável técnico também são informações obrigatórias que devem ser prestadas, né? Então, estejam atentos aí ao cadastro, que em algum momento, dependendo da demanda, será necessário, tá? Preenchimento. Aqui, então, na parte superior, na parte inferior, a gente vai ter o preenchimento dos endereços georreferenciados. Que endereço é esse que deve ser preenchido, tá? Esse endereço sempre o endereço da obra, o endereço da solicitação. Tá? A gente tem a capacidade, então, de recolher esses endereços georreferenciados, isso pode gerar um volume de informações bastante interessante ao longo do tempo para a prefeitura. Então, por favor, sempre que forem preencher o endereço georreferenciado, usem, então, o endereço da demanda, tá? Então, o endereço da construção, o endereço do projeto, sempre o endereço a que se destina o assunto. O próximo passo, então, é o preenchimento do formulário, tá? Então, esse formulário também varia de demanda para demanda, mas o mais importante é que todas as informações obrigatórias sejam preenchidas, né? Então, vocês vão ser solicitados a preencher endereço, ART, dados específicos do projeto, então, tudo aquilo que for de obrigatório também vai ser sinalizado dentro dos campos de formulário como um asterisco vermelho. Tá? E sempre abaixo, no campo finalizando o preenchimento do relatório, sempre vai existir um campo para redigir textos, né, de informações que vocês sintam que seja necessário e que os analistas tenham ciência. Tá? E o último passo, então, que é a lista, o checklist de documentos obrigatórios. O que é esse checklist? Esse checklist é todos os documentos que foram selecionados pelos analistas, pela secretaria, como obrigatórios para a abertura da demanda, tá? É importante que todos eles estejam anexados ao protocolo, né? Documentos obrigatórios não anexados impedem o botão protocolar de estar ativo, tá? Então, tenham sempre em mãos esses documentos para que a gente não incorra em retrabalhos no futuro, tá? Então, o primeiro passo, só retomando, entramos no site da prefeitura, encontramos o caminho para o protocolo digital, entramos na central de atendimento, selecionamos a análise de projetos, entramos na plataforma Undoc. Na plataforma, escolhemos um assunto, né, necessário para a abertura da nossa demanda, então, preenchemos os atores do processo,
responsável técnico e proprietário, preenchemos um formulário com as informações relacionadas à demanda que estamos abrindo e anexamos os documentos obrigatórios, tá? Feito isso, então o botão protocolar passa a ficar ativo, todas as informações do projeto foram prestadas, né? E aí a gente vai então aqui é só uma etapa de como a gente anexa os documentos, que é um anexo como se faz no e-mail mesmo, uma função bastante recorrente aí no nosso cotidiano. Então selecionamos os arquivos e aí a plataforma vai pedir para a gente nomear, então, esses arquivos, tá? E conforme a gente for nomeando os arquivos listados no checklist, ele vai ficando verdinho, então, para que a gente consiga acompanhar de uma forma melhor quais são os documentos que estão faltando, tá? Então, aí, finalizando, né, as etapas, preenchemos todos os documentos que eram obrigatórios, o botão protocolar, então, passa a ficar ativo, tá? Então, eu clico em protocolar, prestei todas as informações, ele vai perguntar, né, se você quer mesmo, confirmando o envio das informações, e aqui, então, a gente vai ter a confirmação do protocolo. Essa tela final sempre vai ser gerada, independente do assunto escolhido, né, essas informações ditam para a gente, então, o número do processo, tá? O acompanhamento que vai ser feito sempre na análise de projetos, então, dizendo que a sua solicitação foi recebida, tá? Que a secretaria envolvida nessa demanda já recebeu o protocolo, e aí, então, a gente já recebe no e-mail também, tá? Uma cópia de todas as informações declaradas neste momento da abertura também vai no e-mail dos responsáveis, do responsável técnico e do proprietário, tá? Assim como o envio da demanda dentro da plataforma para o setor de análise. Então, aqui é uma demonstração, né, de como essa caixa de entrada, de como essa informação vai chegar, então, tanto para o proprietário quanto para o responsável técnico, né, então a análise de projeto com o número do protocolo que tem de referência, as informações, então, que constavam naquela tela, então a secretaria que recebeu, data e hora de abertura, e aqui todos os anexos que foram associados ao processo, tá? Aqui a gente vai ter, esse é o acompanhamento do protocolo, então, quando a gente entrar na plataforma para verificar as informações desse processo, a gente sempre vai ter acesso a essas informações. Então, toda informação prestada no preenchimento do formulário, né, o assunto, o número do processo, que pode ser sempre conferido nesse canto superior esquerdo, aqui a identificação do usuário que abriu essa demanda, que abriu a solicitação, aqui o setor de entrada, então, de hora em que esse protocolo foi aberto, e os setores que estão envolvidos na resolução dessa demanda, tá? Então, esse aqui é o formato, então, que as informações vão ficar guardadas, registradas dentro do processo, tá? Essas informações aqui são todas as informações da abertura do protocolo. Então, aqui eles vão ter também, né, a gente vai ter, então, a disposição da informação dos atores do processo, aqueles que a gente preencheu lá quando selecionou o assunto, né, todos os arquivos que foram anexados no processo, mais uma vez, uma listagem, e aqui aquela tela de interação, né, aqui é onde a gente pode selecionar, então, as informações que devem ser imputadas no processo. Vocês podem receber, tá, pelo e-mail, solicitações de substituição de documentos, de atualização de pranchas de projeto, e o modo de atualização vai ser sempre o mesmo, tá? A gente vai anexar, então, documentos, vai responder a demanda, vai anexar os documentos e ele vai abrir um novo despacho dentro do processo, tá? Aqui, então, só simulando a interação, né, com a plataforma. Então, é como se eu estivesse aqui respondendo uma demanda e anexando um novo documento, eu nomeio esse documento e eu clico, então, em enviar, tá? Então, ele pede de novo a conferência do envio, e aí o que vai acontecer, então? Uma abertura dentro do processo com um novo despacho. Que novo despacho é esse? É o despacho que contém as informações mais atualizadas. Então, será sempre desta forma que as informações vão ficar registradas, né, dentro do processo ao longo do tempo. Sempre, o registro sempre vai ser cronológico, então vamos ter despacho 1, o mais despacho 2, despacho 3, né, e aí descendo, né, rolando as informações para baixo na tela, a gente vai ter sempre acesso à atualização mais recente, tá? Então, aqui, recebemos um boleto para pagamento, então, o próximo passo, então, anexar o comprovante de pagamento. Então, se o boleto veio no despacho 2, o comprovante vem no despacho 3, né? Toda vez que a gente clicar em responder ou anexar um documento, então, o sistema vai abrir um novo despacho,
tá? Basicamente, esse é o nosso, a plataforma foi criada pensando sempre na agilidade da comunicação, então todas as funções da plataforma são simples, é uma plataforma intuitiva, né? O principal ponto de interação é a abertura do protocolo, então aquela nossa primeira etapa. Essas últimas etapas aqui ditam sobre o acompanhamento do processo, né, de como a gente recebe essas informações e de como esse processo vai ser finalizado. Então, espero que tenha ficado claro, né, estamos à disposição, e que fica, né, esse é o grande intuito desse projeto que estamos desenvolvendo com a prefeitura, que é eliminar, né, o papel dos nossos processos e criar etapas mais eficientes e democráticas, né, levando em consideração a transparência das informações. Então, espero que esse vídeo ajude vocês à abertura do protocolo. Nós estamos sempre disponíveis. Muito obrigada.